Bom dia. Eu pensei em falar inglês, mas acho que é uma história tão pessoal, que eu acho que a nossa língua materna sempre traduz, nada como a nossa língua materna. Eu queria saber, quem aqui é novo? Quem está começando agora? Caramba! Bastante gente. Bom, eu comecei a aprender inglês tem uns 20 anos, numa igreja, aos domingos. Na verdade, antes da gente se mudar para esse lugar, acontecia na casa das pessoas. Então, assim, tinha todo domingo na casa de um, depois na casa de outro, muita gente ficou interessada, e aí não ia rolar juntar um monte de gente na casa das pessoas, né? E aí a gente conseguiu um espaço, essa igreja é um lugar que eu frequentei bastante, e eles tinham um espaço lá disponível, e aí a gente foi para lá. Então, vocês imaginam uma mesa com um monte de gente ao redor querendo aprender, tinha umas cópias, né, de uns livros, e era um passo incrível, imagina, sair da casa das pessoas para depois ter Jesus, foto antiga. ter um espaço, e aí, um tempo depois, é bem difícil resumir a história, mas as aulas eram aos domingos, das 2 às 4 da tarde, os professores se revezavam, parece familiar, vocês conhecem alguma coisa parecida com isso? E foi assim que começou. Eu não me lembro, porque a minha memória é mais como voluntário do que como aluna, porque faz bastante tempo. Eu tinha muito cabelo, meu cabelo caiu. Eu não me lembro de chamar Promundo desde o começo. Acho que o nome veio depois, eu não me lembro. Mas, com o tempo, a gente conseguiu uma parceria com o IASIG, e a gente tinha livros. E aí, tendo livros, a gente conseguiu dividir uma turma que era única em mais turmas. Gente, que avanço! Incrível isso. Pode parecer uma coisa pequena, mas foi assim que foi surgindo. E aí a gente teve essa parceria com o IASIG, eles começaram a dar os testes, a gente fazia o teste na metade do semestre, depois no final, e foi indo, e criava aquela expectativa. E o que vai acontecer agora? E aí eu me lembro que a minha turma ganhou, quando eu estava no último, as turmas ainda são A, B, C e D? São? Algumas coisas não mudam. E quando eu estava na turma D ou E, a gente ganhou uma bolsa para estudar no IASG. Não, aí era loteria. Meu Deus, começou na casa, depois não tinha espaço, não tinha livro, e agora ganhamos uma bolsa. E eu me lembro que eu morri de raiva, porque todos os alunos da minha turma desistiram. E aí, o que aconteceu? A bolsa foi para a turma anterior, para os alunos de antes, aí eu tive que voltar um semestre, mas ainda assim, eu tive a chance de estudar no IASG por um semestre. Bom, a minha primeira... antes de falar disso, esqueci de uma coisa. Eu comecei a estudar na Promundo, eu estava no 6º, 7º ano. Gente, hoje eu tenho 33, faz bastante tempo. Eu me lembro que, quando eu estava para decidir o curso que eu queria fazer, eu me apaixonei por inglês, assim, foi uma coisa arrebatadora. Eu pensei, eu quero fazer isso. E aí eu pedi na época, eu pedi para o pessoal que estava na direção escrever uma carta para mim, porque eu queria estudar numa universidade, e a Promundo escreveu uma carta, e eu consegui uma bolsa para estudar na PUC. Eu me formei em letras, português e inglês, e na minha primeira experiência profissional, eu ia dar aula numa escola de inglês. Quando eu estava prestes a assumir uma turma, uma pessoa me ligou, falou: "Oi, Lili, tudo bem? Eu queria que você viesse trabalhar comigo." Esse cara foi meu professor na Promundo. E foi meu primeiro emprego com ele. Depois de um tempo, estou tentando resumir ao máximo, porque eu tenho que falar rapidinho. Eu participei de um outro processo seletivo para trabalhar de recepcionista bilíngue, e a empresa era confidencial. Sabe quando você vai participar desses processos seletivos, as pessoas não te contam a empresa, e você fica naquela ansiedade. Aí foi o processo 1, 2, 3, 4. Aí, assim, na entrevista final, isso porque era só recepcionista. Aí falaram assim: "Ah, você passou. Você vai trabalhar na McKinsey." Eu quase caí da cadeira. Para quem não sabe, a McKinsey foi uma das empresas que começou esse projeto. O Marcos está ali. Eu estou me segurando, porque eu não quero chorar, né? Porque senão eu vou pagar mal amigo.
e eu ia trabalhar com as pessoas que eram responsáveis por eu estar ali. E aí, às vezes, as pessoas passavam na recepção e falavam, te conheço de algum lugar. Aí eu, então, lembro, eu sou a Lilian. Lilian, é você? Eu falei, E aí, e nesse ponto, eu acho que eu já estava como voluntária, ajudando na equipe de apoio, porque, trust me, there is a lot of work behind the scenes. É muito, muito, muito trabalho. E aí as coisas foram indo, eu precisava de estágio, e aí eu voltei para Promundo para dar aula. E as coisas foram acontecendo. Aí depois, eu fui trabalhar num navio de cruzeiro, porque eu queria muito ter uma professora de inglês, tem que ter uma experiência internacional. Mas eu já sabia falar a língua. Então eu fui trabalhar, fui descascar as batatas no navio. E as pessoas sempre elogiavam, nossa, onde você aprendeu inglês? Você fala inglês tão bem. Você morou fora? Eu falei, não. Eu comecei no Capão Redondo, com pessoas que eram voluntárias. Desculpa, gente, que é muito emocionante a história da minha vida. Eu me lembro quando o Real Parque nasceu, e eu me lembro do João 23, mas acho que o Real Parque veio primeiro, não tenho certeza. E no meio desse processo, eu decidi que eu realmente queria ser professora, porque eu adoro ensinar. Eu acho que a educação é a coisa mais poderosa que a gente tem na nossa mão. E eu entrei num processo seletivo, aí eu tive que fazer pedagogia. Aí eu entrei no processo seletivo há pouco tempo para ser estagiária numa escola que abriu faz pouco tempo em São Paulo, que é a Avenues, que é uma escola internacional. E eu me lembro que, logo que a escola foi inaugurada, a escola tem conexões com o projeto Casulo, que é lá no Real Parque, e a gente também estamos presentes lá, né? E aí alguém falou assim, nossa, esse projeto é muito incrível. E aí eu falei assim, eu comecei a aprender inglês num lugar assim. Agora, no começo desse ano, em janeiro, abriu uma vaga para professor de inglês, eu fui promovida. E hoje, eu trabalho como professora de inglês em uma das melhores escolas. E eu gostaria muito de dizer para vocês que eu queria muito encontrar os meus professores daquela época. Mas eles estão aqui na minha frente, porque a iniciativa é a mesma. E se tem uma coisa que resume isso tudo, a palavra é comprometimento. É claro que eu precisei ser muito comprometida, eu precisei me esforçar muito, porque da onde eu venho, as pessoas não têm tantas oportunidades. Pelo menos 20 anos atrás não tinham, hoje tem muito mais. Mas eu acho que quando a gente se compromete com as coisas acontecem. E essa iniciativa, você saber que você pode, você tem um talento, você sabe uma coisa e você coloca à disposição dos outros. Então, assim, não é sobre mim isso. Então, é claro que a minha história se confunde, mas é sobre o trabalho que vocês desenvolvem, a iniciativa que vocês têm. Então, eu sou muito grata a essas pessoas que começaram isso, e o esforço de vocês, a iniciativa de vocês, é isso que merece aplausos. Obrigada. Essas palmas são para vocês, não é para mim.